Oi, pessoal. Hoje nós continuando, a nossa disciplina de Algoritmos de Programação 1. Após a nossa introdução à disciplina, hoje nós fazemos a segunda aula, fazendo uma introdução aos algoritmos. E o que é um algoritmo? Uma definição possível é uma sequência de instruções bem definidas, que executadas passo a passo, permitem a solução de um problema. Reparem, que um algoritmo procura resolver um problema, isso é um elemento importante. Segundo, a gente está falando de sequência de instruções. Então, a gente está falando que as instruções são executadas, quando a gente diz passo a passo, que uma instrução é executada após a outra. Apenas quando uma instrução termina, a outra começa. Então, as coisas não acontecem simultaneamente no algoritmo sequencial. Se fosse um algoritmo paralelo, seria possível isso acontecer. Mas nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina com algoritmos sequenciais, de uma maneira bem simples. Só executo uma instrução após terminar a anterior. Além disso, a gente diz que as instruções são bem definidas. Então, essa sequência é bem definida, significa que cada passo ele depende do que foi feito antes e do próprio passo atual, da entrada atual. Vamos ver isso com um exemplo, Fica mais fácil. Então, aqui eu tenho um exemplo de um algoritmo para trocar uma lâmpada. Eu poderia fazer esse algoritmo, explicar ele de maneira mais detalhada ou menos detalhada, desde que estivesse correto, não importa se está mais ou menos detalhada, eu posso explicar, um conjunto de passos para resolver um problema. Então, imaginem aí, vocês poderiam pensar diferentes algoritmos para trocar uma lâmpada. Esse aqui é o que nós pensamos e vamos colocar ele aqui passo a passo. Então, inicialmente, para garantir não tomar um choque, eu vou e desligo a chave do local da lâmpada que eu vou trocar, Eu pego uma lâmpada nova, pego uma escada, posiciono essa escada embaixo da lâmpada queimada. Em seguida, o que eu vou fazer? Acho que vocês já imaginam, o que vem. Eu vou subir na escada com a lâmpada na mão. Depois, vou retirar a lâmpada queimada. Vou colocar a lâmpada nova. Poderia, talvez, encerrar aí, mas talvez valha a pena a gente expressar um pouco mais de detalhes. Então, por exemplo, terminar esse processo, Vou descer da escada, vou ligar a chave. Com isso eu testo, se a lâmpada está funcionando ou não. E suponho que esteja tudo ok, guardo a escada e jogo a lâmpada velha no lixo. Então, esse é um exemplo de algoritmo com um nível de detalhe razoável, para trocar uma lâmpada. Eu poderia fazer isso num nível de detalhe maior ou menor. Por exemplo, eu poderia dizer assim: retira a lâmpada velha, coloca a lâmpada nova e testa. Mas aqui a gente fez num nível de detalhe maior. Como eu disse, não importa o nível de detalhe, desde que esteja correto o seu algoritmo. Depende, às vezes, se você quer expressar o algoritmo de maneira simplificada, às vezes de uma maneira mais detalhada. Aqui eu tenho um processo para a construção de algoritmos que eu poderia dizer que depende muito do problema que a gente está querendo resolver. Então, a primeira coisa é saber o problema que você quer resolver. E para saber o que você quer resolver, você precisa ler o problema. Na vida real, na verdade, a gente lê o problema conversando com o cliente. Mas aqui no processo de aprendizagem, de solução de problemas de programação, a gente costuma ter os problemas bem definidos, como um exercício, Então, você lê o enunciado do problema, então procura destacar os elementos principais, a interpretação do problema. Com isso, você vai saber quais são seus dados de entrada, o que vai ser fornecido para a solução, como entrada para a solução que você vai desenhar, que você vai escrever na forma de um algoritmo. Você define também como esses dados serão processados, o que deve ser feito com os dados de entrada, para transformá-los num resultado. Esse resultado pode ser os dados de saída. E você tem que definir também a resposta ao problema, que no caso aqui os dados de saída. Isso é uma regra geral, Claro, problemas diferentes vão ter soluções diferentes que talvez não sigam tão claramente essa regra geral.
Mas aqui você pode imaginar, por exemplo, um problema bem simples matemático, onde você quer calcular a área de um retângulo, né? Então, a primeira coisa, você vai ler no problema é faça um algoritmo que calcula a área de um retângulo. Então, essa é a sua compreensão, interpretação do texto. Faça um algoritmo que calcule a área de um retângulo, dada a base e a altura apresentadas pelo interessado, pelo usuário. Então, seus dados de entrada aqui, no caso da área de um retângulo, seriam a base e a altura. E você vai definir o seu processamento, ou seja, como transformar os seus dados de entrada num resultado. Então, no caso aqui, a área, a gente define de uma maneira bem simples, que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, a gente atribui, então, a nossa área, o resultado da multiplicação da base pela altura, esse é o nosso processamento. E depois a gente apresenta esse resultado, né, que é a resposta ao problema, que é a área calculada. Então, isso é um exemplo, então, de instanciação desse processo de construção de algoritmos. Bom, todo algoritmo tem que ter um conjunto finito de instruções, ou seja, se o algoritmo tem fim no sentido de seu texto é finito, né? Além disso, não basta só o conjunto de instruções ser finito. Ele também tem que terminar depois de um número finito de passos. Por que eu falo isso? Porque é diferente. Porque você pode ter, dentro do seu algoritmo, repetições condicionais. Então, se você não pensar de maneira adequada, pode ser que você faça o seu algoritmo repetir infinitamente. E o seu algoritmo ele tem que ter a capacidade de terminar após um número finito de passos. Senão você vai ficar executando ele indefinidamente. Então ele tem que ter um conjunto de instruções finitos e deve terminar após um número finito de passos. A outra coisa é que não pode existir ambiguidade, né? Todas as instruções têm que estar claras, né? O que é que deve ser feito, né? Após cada instrução, qual a instrução seguinte. E além disso, o algoritmo deve ser correto. Para o algoritmo ser correto, ele sempre tem que terminar, né? Então, aquilo que eu falei, né, de terminar depois de um número finito de passos, é parte, né, da correção de um algoritmo. Mas, além disso, para ser correto, ele tem que produzir a saída correta para cada entrada. Então, por exemplo, se eu faço um algoritmo para calcular a área de um retângulo, para qualquer base e qualquer altura, ele deve sempre gerar na saída o produto da base pela altura, para que ele esteja correto. Se em alguma situação ele gerasse a base vezes a altura, e se em outra situação ele gerasse, por exemplo, só a base ou a base vezes a altura sobre 2, ele não estaria calculando a área de um retângulo, estaria incorreto. Certo? Há diversos tipos de algoritmos que são usados na vida, no dia a dia, né? A receita de um bolo é um exemplo, né? Você tem um modo de fazer ali, aquele modo de fazer é o seu algoritmo. O manual de um forno de micro-ondas também tem um algoritmo, né? Como fazer para esquentar alguma coisa no forno de micro-ondas. Você tem que seguir uma sequência de passos bem definida. As regras para jogar um jogo, né? Também, né, são um algoritmo. Quando você vai de um local para o outro, você precisa determinar, né, o conjunto de passos para você chegar, né? Quando alguém lhe dá informações para sair de um lugar para outro, isso também é um algoritmo. Né? Então, esses são exemplos possíveis, né, de algoritmos que existem na vida real. E para encerrar esse pequeno vídeo, vamos falar de um programa de computador, né? E um pesquisador já bastante antigo da área de computação, o Niklaus Wirth, ele dizia que um programa de computador ele é formado por dados mais instruções. Então, os dados são aquelas informações que eu quero processar, né? Eles podem ser de entrada, podem ser de saída, pode ter dados intermediários, né? Eles são a informação que circula dentro do seu programa. Mas para saber como essa informação vai circular, quais são as regras que devem ocorrer, é preciso haver um algoritmo, né? É preciso haver as instruções. Então, um programa é um conjunto de dados mais algoritmo. Né? Como se você fosse imaginar no caso da receita de bolo, né? Você tem os ingredientes como os dados e você tem as instruções, né? O seu modo de fazer como as instruções, o seu algoritmo. E o seu programa é o todo que vai, no final, gerar o seu bolo. Certo? Então, isso é
o nosso comecinho, né, para falar de introdução a algoritmos.